Hoje você vai aprender comigo todos os tipos de resfriamento que existem, ou quase todos. Antes da gente entrar de vez no vídeo, eu quero que vocês entendam um conceito que é um conceito importante quando a gente fala de resfriamento e que vai impactar não só nesse vídeo, mas em vários outros conteúdos que a gente passa aqui no canal também, que é a questão da temperatura ambiente. Então, a gente tem que entender o seguinte: o computador, ele é uma máquina de gerar calor, e é muito comum que, inclusive, o quarto onde ele fica, normalmente é mais quente do que a temperatura externa. Então, se a gente for pegar de exemplo, eu moro aqui em Curitiba, né? Hoje a temperatura externa, se eu olho naquele medidorzinho do celular, que diz pra gente a temperatura da cidade, tá marcando 12 graus. Só que 12 graus lá fora. Aqui no meu quarto do computador, nesse instante, tá 21 graus. 21 graus por quê? Porque o computador é uma máquina de gerar calor, como ele gera muito calor, ele aquece muito o ambiente. Esse comportamento, ele se reproduz aí na sua casa também. Então esse é o primeiro conceito. Quando a gente vai falar de temperatura ambiente, a gente está falando da temperatura ambiente do quarto onde o computador está colocado. Tem muito youtuber famoso que faz vídeo aí mostrando, olha, quando principalmente no verão, né? Temperatura aqui, mostra o celular lá, externa tá, ele não fala externa, né? A temperatura tá a 40 graus e o meu CPU tá aqui rodando a 10 graus. Isso aí não existe. A temperatura é diferente. Se eu colocar um ar-condicionado para funcionar dentro do meu quarto aqui, isso vai fazer com que a temperatura aqui, né, ao redor do computador, ela diminua. Então, qual que é a temperatura que importa quando eu estou falando de temperatura ambiente? É a temperatura que está em volta do PC, ok? Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é que se você usa gabinete, e a grande maioria das pessoas ainda usa gabinete, embora eu entenda que isso é um conceito ultrapassado e logo logo a grande maioria das pessoas vai estar usando o bench table, como a minha aqui também, você vai entender que dentro do gabinete a temperatura sempre vai ser maior do que no ambiente em que o computador está. Não tem como a temperatura dentro do gabinete ser menor. A temperatura dentro do gabinete sempre vai ser maior do que a temperatura do ambiente. E aí, entendido isso, a gente pode começar a falar do primeiro sistema de resfriamento, que é o cooler a ar. Então, como que o cooler a ar trabalha, né? Essa base aqui é uma base que funciona na grande maioria dos sistemas de resfriamento. Então eu tenho o processador que está esquentando, seja ele de GPU, seja ele de CPU, sejam as memórias, mas ele está gerando calor. Isso aqui entra em contato com o IHS, que é o dissipador do processador. Esse IHS entra em contato com a pasta térmica, que entra em contato com o bloco que eu coloco ali para resfriar. E aí, para resfriar esse bloco, eu tenho os vários tipos de resfriamento diferentes. No ar, eu encosto um bloco que entra em contato, é um cobre normalmente, né, ou cobre niquelado, que são os mais eficientes, entra em contato com tudo isso e eles recebem esse calor do CPU. Esse calor recebido do CPU, que vem de uma fontezinha muito pequena, ele é transferido para aletas de metal, e essas aletas de metal, ou até câmeras de vapor, passa o ar da ventoinha, e esse ar ele faz a troca de calor, ele retira o ar dessas aletas ou dessas câmeras de vapor e passa para o ar, ou seja, o ar sai dali mais quente, levando o calor embora, e dentro desse processo ele consegue ir resfriando o CPU. Então, cooler a ar é bom? Cooler a ar eu diria que funciona para alguns CPUs. Hoje em dia os CPUs mais modernos, cooler a ar nem aguenta, né? E aí tem algumas pessoas que falam assim, mas cooler a ar é melhor do que o water cooler, não sei o que. Cara, isso é impossível, não tem como, por alguns motivos. Primeiro, a troca de calor entre metal e líquido é muito melhor, é muito mais eficiente do que entre o metal e o ar. Então vai falar assim, mas você usa um monte de radiador aí que está fazendo a troca aqui de metal com o ar. Sim, só que olha a quantidade de área que eu tenho dentro de um radiador, a quantidade de fãs que eu tenho para utilizar no radiador e a quantidade de área e de fãs que eu tenho em um cooler de CPU, por exemplo.
Não tem como comparar, infelizmente. O resfriamento de qualquer cooler a ar é muito inferior. Não adianta bater o pé e dizer que é mais eficiente. Ele é inferior por uma limitação física dele, não tem como. E aí entra um outro ponto problemático, né? Porque o cooler a ar, normalmente ele trabalha dentro do gabinete, e dentro do gabinete, como eu expliquei para vocês agora no começo do vídeo, simplesmente eu tenho ar mais quente passando. Eu tenho ar mais quente passando dentro do gabinete do que o ar externo, então é óbvio, não tem como esse sistema de resfriamento ser tão eficiente assim. Hoje ele nem é tão usado mais, então já vamos passar para o próximo, que esse sim virou o queridinho, né? Tá todo mundo utilizando, que é o water cooler selado. Então o water cooler selado, ele utiliza basicamente o mesmo conceito, tá? Ele tem a parte de que tem o CPU, depois tem com a geração de calor, tem o IHS, tem a pasta térmica e tem o bloco, essa parte é igual. Só que esse bloco, em vez de ele transferir o calor diretamente para o ar, ele vai tentar transferir o calor para o líquido, porque, de novo, reforçando o que eu falei agora há pouco, a transferência de calor metal líquido é muito mais eficiente do que a transferência de calor de metal ar. Sendo assim, o líquido passando através do bloco para retirar esse calor é muito mais eficiente do que simplesmente o ar passando. E depois esse líquido, ele sai do bloco, ele vai até os radiadores, e chegando lá nos radiadores, com uma área muito maior de dissipação, ele é resfriado para que ele possa voltar a passar pelo bloco de novo e retirar de novo o calor da CPU ou da GPU ou do que você estiver utilizando. Se for water cooler selado, normalmente vai ser CPU, porque até não fazem water cooler ou pouco existe para as outras peças do nosso hardware. Então o water cooler selado, ele é mais eficiente do que um resfriamento a ar, muito mais eficiente do que o resfriamento a ar, tá? Vale bem mais a pena. E hoje a gente tem aí water cooler selados que são bem baratos. Agora, ele é uma ferramenta boa de dissipação? No meu entender, não. Ainda é uma ferramenta ruim de dissipação. Por quê? Porque o water cooler selado, ele continua limitando a gente. O water cooler selado, ele vem somente com um radiador, normalmente um radiador só de 30 milímetros, o que é pouco. As ventoinhas que vêm nele normalmente não são as melhores ventoinhas possível para a gente ter uma passagem de ar mais eficiente pelo radiador para poder resfriar eficientemente esse líquido. A quantidade de líquido que passa pelo radiador, pelo sistema do water cooler selado é pequena. Como eu tenho pouco líquido, ele ganha muito calor e ele trabalha muito quente. E a bomba de circulação dos water coolers selados também ela não é tão eficiente assim. É muito comum no meio do water custom e do overclock a gente falar em temperatura do líquido. Então o que a gente usa para medir a eficiência de um sistema de resfriamento normalmente é a temperatura do líquido. E aí quanto menor for essa temperatura do líquido, melhor é o meu sistema de resfriamento. Um water cooler selado, ele trabalha com a temperatura do líquido próxima de 15 a 20 graus sobre carga. Então, é uma temperatura de líquido muito alta, o que faz com que ele não seja um sistema de resfriamento tão adequado assim. Afinal de contas, é sabido que quanto menor a temperatura, mais o meu hardware, o meu CPU, a minha GPU, as minhas memórias conseguem escalar e conseguem entregar em desempenho. A temperatura ela influencia muito no que o meu hardware consegue entregar para mim. Inclusive, eu vou fazer um vídeo mais para frente para mostrar e provar para vocês que esse TJ Max que eles usam é uma mentira. Esse TJ Max ele é uma marca muito alta, é uma marca de proteção, na verdade, do hardware, e ela nem deveria ser utilizada quando a gente está pensando em resfriamento. Então falar, mas um water cooler selado tanca tal processador porque o TJ dele max é 95 graus e ali ele trabalha 85 graus. Isso é um absurdo, você está capando o teu processador, tá? Vamos voltar para o assunto do vídeo. Então o water cooler selado, ele é somente mais eficiente do que o cooler a ar. E aí a gente vai passando para o próximo, que é o water cooler custom.
Por que o Water Cooler Custom é mais eficiente? Simples, porque nele ele é custom. Eu consigo customizar o que eu vou colocar de peças nele para fazer com que ele trabalhe melhor, com que ele consiga retirar mais temperatura. Então no Water Cooler Custom eu posso escolher um bloco que faz uma troca mais eficiente de calor com o CPU. Eu consigo escolher colocar 1, 2, 3, 4, 5 radiadores, que é o caso do meu sistema aqui. Eu consigo colocar fãs mais eficientes para que elas façam melhor essa troca entre radiadores. A quantidade de líquido que eu trabalho é muito maior. Então pensem assim, é mais fácil eu aquecer 100 ml de água ou aquecer 4 litros de água? É óbvio que para eu aquecer 4 litros de água eu preciso de uma quantidade de energia muito maior. Então quanto maior a quantidade de líquido que eu tiver, melhor vai ser ou menor vai ser a temperatura do líquido, porque eu vou conter mais toda essa explosão de energia que acontece ali. E o Water Cooler Custom, ele também tem uma limitação. E qual é a limitação dele? A limitação dele é a temperatura ambiente. Por quê? Simplesmente como eu estou resfriando ele a ar, é impossível que eu consiga chegar nesse líquido numa temperatura menor do que o ar. Afinal de contas, é o radiador que está resfriando esse líquido que está passando. O líquido vai passando pelo radiador, as ventoinhas vão jogando ar do ambiente para resfriar esse líquido. O meu Water Cooler Custom mais eficiente possível, ele vai conseguir no máximo colocar o líquido à temperatura ambiente. E isso já é uma coisa muito boa. Esse já é um sistema que eu posso dizer assim, mais eficiente de funcionamento do teu hardware e vai te permitir extrair mais do que você tem nas suas peças. Além disso, no Water Cooler Custom, eu consigo colocar uma ou mais peças no mesmo sistema de resfriamento ou fazer sistemas de resfriamento diferentes. Por exemplo, aqui no meu sistema eu tenho um loop que é montado para resfriar a CPU e as memórias RAMs, porque essas duas esquentam e esquentam bastante, e eu tenho um outro loop que é feito só para resfriar a placa de vídeo, que é outra das peças do computador que mais produz calor. Então, o Water Cooler Custom, ele te dá essa facilidade de você transformar o teu sistema inteiro num sistema mais eficiente de resfriamento. Principalmente se você conseguir colocar a temperatura do teu líquido de resfriamento mais próxima da temperatura ambiente. Quanto mais próximo da temperatura ambiente tiver o teu líquido de resfriamento, mais eficiente é o seu water cooler. E isso um selado jamais vai entregar, não tem nem condições de chegar lá. O problema é que as pessoas têm muito desconhecimento sobre como montar um water cooler, né, sobre as condições de montagem, sobre como colocar as peças, quais posições usar, quantos radiadores usar, e é isso que eu estou tentando quebrar e ensinar para vocês aqui com esses vídeos. Então, eu posso falar que se você é um usuário comum de computador, um water cooler custom é o sistema mais eficiente que você pode ter de resfriamento no teu computador. Porque aí, para ir para o próximo estágio, para sair dessa zona do ar, por quê? O water cooler a ar, ele está limitado pelo ar de dentro do gabinete, então o pior dos cenários. O water cooler no water cooler selado, ele está limitado por ter um radiador somente, mas a troca de calor dele já é melhor, e ele já usa ar ambiente também para resfriar o líquido. E no Water Cooler Custom, eu consigo colocar mais radiadores, mais peças para serem resfriadas, e eu melhoro o meu sistema inteiro também utilizando ar da temperatura ambiente. Mas até aqui, o meu limitador foi ou a temperatura do gabinete ou a temperatura ambiente. E aí eu tenho outras formas de resfriar também o computador que fogem um pouco da temperatura ambiente. A primeira delas é utilizar o chiller. Então, o que é o chiller? O chiller é um resfriador em que ele também utiliza a troca de líquido, tá? Para resfriar o CPU, só que ele tem peças como condensadoras, peças como câmeras de... Então, para fugir dessa questão da temperatura ambiente, eu tenho o chiller. E o chiller é uma peça bastante eficiente de resfriamento, porque ele usa outras formas de resfriar o líquido que não a temperatura ambiente. Ali eu tenho um compressor, um condensador, um evaporador, né,
que faz com que esse líquido ele consiga funcionar abaixo da temperatura ambiente. Como esse líquido atinge temperaturas mais baixas que a temperatura ambiente, ele resfria muito mais as peças do nosso hardware. Qual é o problema de utilizar o chiller, né? O problema de utilizar o chiller é que quando eu baixo em mais ou menos 4 ou 5 graus a temperatura ambiente, o líquido que está resfriando as peças do computador, eu começo a sofrer com condensação. Então, condensação junta água, e água, vocês sabem, a parte do hardware não gosta muito de água. Então, acaba que eu corro mais risco de perder o meu hardware. Sendo assim, o chiller ele já não é recomendado o uso para pessoas de uso comum, justamente por esse perigo de você perder o seu computador por uma besteira de condensação que acontece muito rápido. Depois do chiller, eu tenho o que a gente chama de phase change. Então, o que é o phase change? O phase change, eu deixo de utilizar um líquido para trocar essa temperatura direto com o processador. Eu simplesmente vou utilizar alguma coisa que normalmente é o líquido que vai estar mais resfriado, um gás refrigerante normalmente, e esse gás refrigerante ele vai ser resfriado, ele vira líquido, ele continua pelo sistema, ele entra em contato com o CPU, ele vira gás de novo, ou depende do tipo de phase change que você utilizar, ele continua líquido, mas normalmente ele vira gás, ou ele até chega como gás. Resfria o processador, aí ele volta, ele é resfriado de novo e ele continua fazendo esse ciclo. Então, o legal do phase change é que com o phase change, com o chiller também, eu esqueci de falar, a gente já consegue atingir temperaturas negativas de resfriamento. A gente passa a trabalhar nas chamadas temperaturas sub-zero. Ele já não é um negócio tão fácil assim de mexer, e quando a gente passa a falar de trabalhar sobre sub-zero, aí exige um monte de coisas que eu tenho que fazer para preparar o meu computador. Então eu tenho que tentar o máximo possível isolar todas as peças do meu computador para fugir, dessa condensação, e segundo, desse excesso de resfriamento que acontece numa peça única e exclusiva. Depois do phase change, eu posso chamar ainda, dizer ainda que eu tenho o cascade, então o cascade, né? O que é isso? Ele utiliza esse mesmo estágio do phase change, só que ele vai criando vários outros estágios de phase change, onde um estágio vai refrigerando o outro. Se eu pudesse dar de exemplo de vocês, por exemplo, para vocês, seria mais ou menos assim: eu coloco o meu computador dentro de uma geladeira e essa geladeira eu coloco dentro de outra geladeira, ou seja, eu vou criando estágios de resfriamento para que o meu resfriamento principal consiga chegar muito abaixo do que eu conseguiria com um estágio só. Essa é mais ou menos a ideia. E também é algo bastante complexo de se fazer, de se montar e de se manter o PC funcionando. Mas todas essas peças que eu falei até aqui, desde o cooler ar até o cascade, todos eles eu consigo fazer sem consumir o que eu estou utilizando de resfriamento. E aí a gente entra na próxima tecnologia de resfriamento, e aí sim já é muito mais extremo, que seria o gelo seco. Então, tanto o gelo seco quanto o nitrogênio líquido, tá? O gelo seco, ele é consumível por quê? Porque a gente coloca um copo em cima do CPU, ou do que a gente for resfriar, a gente coloca gelo seco lá dentro, esse gelo seco está a menos 76, menos 78 graus Celsius. E esse gelo seco de CO2, são pastilhas de CO2, ele vai evaporando, vai jogando CO2 para o ambiente e ele vai resfriando o CPU. Então ali eu consigo temperaturas negativas, temperaturas muito negativas, e isso faz com que, principalmente os overclockers, né, consigam entregar um resultado muito mais forte nos processadores. E depois do gelo seco, aí sim vem o nitrogênio líquido, né? Porque o nitrogênio líquido ele trabalha a uma temperatura muito mais baixa do que o gelo seco. Ele ferve, né? Ele evapora a menos 196 graus Celsius, ou seja, ele é muito mais frio. Então, o nitrogênio líquido hoje é a substância mais fria que a gente consegue utilizar nos computadores para atingir um resfriamento mais extremo.
a forma com que as pessoas utilizam ele é exatamente dessa mesma maneira do gelo seco, né? Vai um copo e ali a gente vai adicionando nitrogênio líquido para conseguir resfriar aquela peça específica do computador, e com isso eu consigo temperatura mais baixa ainda, e eu consigo fazer com que esse processador, essa GPU, escale e fique mais eficiente ainda. Esse era um vídeo que eu queria fazer só para que as pessoas entendam que existem diferentes formas de resfriamento do computador, porque a grande maioria nem sabe que existe tanta coisa assim por trás de resfriamento. Então eu só queria explicar para vocês os diferentes tipos de resfriamento que a gente tem no PC. Um bom resto de semana para você e a gente se vê no próximo vídeo.